Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Queridos, nós estamos felizes por estar aqui nesse lugar mais uma vez. Obrigado. Felizes pela oportunidade que os nossos pastores nos deram de compartilhar uma palavra nesse dia, nesta casa maravilhosa. E nós estamos aqui desde sexta-feira, eu e a minha esposa, a minha família, estávamos ali na reunião de pastores, na Chácara Vitória, de sexta-noite até ontem. Foi um tempo precioso com os pastores ali na chácara, com os nossos pastores, pastor Raimundo Nonato, né? Muitos pastores ali de alguns estados, e é sempre muito bom nós estarmos juntos como igreja, revendo os amigos, revendo o povo de Deus, o povo que vai morar no céu, amém? Tem alguém aqui que vai estar lá? Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida da minha pastora. Pastor Marcos Paulo está numa missão ali em Amarante, amém? Quero agradecer a Deus pela vida da minha família que também está ali, minha esposa, minha mãe, minha filha, minha sogra, meu cunhado e o meu filho Christian. Glória a Deus. Em suas orações, ore pela minha família, ore por nós, para que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus, amém? Sentado como você está, eu quero orar um pouco mais. Feche seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite na tua presença. Obrigado por nós estarmos juntos para te adorar, para te servir e para sermos edificados pelo Senhor nesse lugar. Continua, meu Deus, recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, e fala conosco de forma poderosa nesse lugar. Ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Diga para o seu vizinho aí, deixa Deus falar contigo. Aleluia. Quero louvar a Deus também pela vida de uma discípula, duas, Agnes e Esté, que também estão aqui, passando um tempo em Imperatriz, e está aqui conosco também cultuando hoje. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, capítulo 1. Nós faremos uma leitura de 12 versículos, versículos 1 ao 12 de Gálatas capítulo 1. Conforme você for encontrando, dá um glória a Deus bem forte. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar ou acompanhar também pelo telão, para a gente ter um entendimento juntos desse texto, amém? Gálatas 1, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz: Paulo, apóstolo não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre, amém. Versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu,
pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Diga comigo, anátema. Anátema significa maldito ou amaldiçoado. Versículo 9, presta atenção que ele repete o 8 no 9. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja o quê? Anátema, que significa maldito ou amaldiçoado. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho em mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, o nosso tema hoje é outro evangelho. E ao longo dessa palavra nós vamos aprender algumas coisas juntos. O Senhor vai trazer algo poderoso aos nossos corações. Amém? Paulo está escrevendo à igreja da Galácia. Mas essa carta, ela não é exclusiva para esta igreja. Esta carta não é exclusiva para esta cidade. Essa carta também é para mim. Essa carta também é para você. Essa carta também é para a igreja de Imperatriz, amém? É para a igreja do Maranhão, é para a igreja do Brasil, é para a igreja de hoje. Essa carta também é para nós. E presta atenção em algo, em algumas coisas. Paulo escreve aos Gálatas com urgência e firmeza. Paulo escreve com urgência e firmeza. Sabe por quê, irmãos? Porque está acontecendo lá na igreja da Galácia algo muito perigoso, que foi narrado nos versículos que nós lemos. Pastor Carlos, o que era que estava acontecendo lá? Vou te lembrar. O evangelho de Cristo estava sendo adulterado e ensinado às pessoas. Diga misericórdia. O evangelho de Cristo estava sendo diluído e ensinado às pessoas. Queridos, o evangelho é poder de Deus. O evangelho, ele não foi entregue para mim e a você, para nós modificar esse evangelho, não. Ele não pode ser modificado. Mas ele estava sendo modificado ainda na igreja da Galácia. Às vezes a gente usa algumas expressões e a gente quer entender que as coisas estão ruins nos dias de hoje. A gente acha, irmãos, que o pecado está crescendo nos dias de hoje. A gente acha que o evangelho está sendo deturpado nos dias de hoje. Só que isso já estava acontecendo há 2000 anos atrás. Alguém deturpar o evangelho não é coisa do agora, já é coisa de 2000 anos atrás. A maldade no coração do homem, a prática do pecado, não é coisa de agora, já é coisa de Gênesis 6. Depois você observa em casa, Gênesis capítulo 6. A Bíblia diz que Deus olha para a terra lá em Gênesis 6 e diz assim: eu vou acabar com todo mundo. Porque a maldade está demais no coração do homem. Ou seja, irmãos, a maldade não cresceu no coração do homem no século 21. Ela já vem desde que o homem é homem.
a natureza pecaminosa impregnada em nós. Alguém pode dizer hoje: pastor Carlos, realmente tem muita gente hoje em dia diluindo o evangelho, ensinando, modificando o evangelho e ensinando por aí. E eu volto a repetir, não é de hoje. O que na verdade acontece é uma continuidade de um problema como esse. Queridos, e houve uma preocupação no coração do apóstolo Paulo, e essa preocupação precisa morar no meu coração como cristão, precisa morar no meu coração como um pai de família, e precisa morar no meu coração como um líder espiritual. Eu preciso cuidar primeiramente de mim mesmo, para que eu não seja enganado por um evangelho diluído, e você também. Eu preciso cuidar para que a minha casa não seja enganada por um evangelho diluído, e você também. Eu preciso cuidar para que o rebanho que o Senhor confiou a mim não seja enganado por um evangelho diluído. Ou seja, essa preocupação não é específica de Paulo, ela também é nossa. Essa preocupação precisa também ser minha e sua. Eu trouxe um exemplo nos 2 primeiros cultos, pela manhã e à tarde, e vou repeti-lo agora. Quem aqui lembra e já tomou, irmãos, uma colherinha de aguardente alemão rocha, né? Lembra? Já tomou, mãe? A senhora me deu muitos colherinha de aguardente. Tem gente, irmãos, que toma uma colher de aguardente alemã rocha puro, não tem, mãe? Não, eu dou conta de tomar logo, é puro, e toma. Mas tem gente que vai diluir, é muito forte, dilui aqui, agora sim eu consigo tomar, e amém. Se for o aguardente, irmãos, está tudo bem a gente tomar ele puro ou diluído, mas o evangelho não. O evangelho precisa ser adquirido puro, o evangelho precisa ser ouvido puro, o evangelho precisa ser ensinado puro, e precisa ser obedecido puro. Dá um glória a Deus aí. Queridos, mas nasceu no coração de Paulo essa preocupação, porque alguém decidiu diluir o evangelho, e alguém decidiu aderir a esse evangelho diluído. E um evangelho diluído, ele não traz o efeito que ele puro traria. Queridos, o evangelho, a palavra de Deus, o projeto de Deus, o que saiu da boca de Deus, precisa chegar nos meus e nos seus ouvidos da forma real, com a potência que ele tem para transformar as nossas vidas. Jesus não morreu no Calvário para amaciar o ego de ninguém. A Bíblia não foi escrita para amaciar o ego de ninguém. Homens de Deus e mulheres que morreram, que entregaram as suas vidas para que esse evangelho chegasse nas nossas mãos. Todo esse sacrifício não foi apenas para massagear o nosso ego, foi para que de fato nós experimentássemos uma vida de transformação genuína. E somente o evangelho puro pode transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Mas ainda hoje existem pessoas que não querem o evangelho puro, estão em busca de um evangelho adulterado, estão em busca de um evangelho diluído. São pessoas seletivas, são cristãos, e se é que eu posso chamar de cristãos, seletivos,
que escolhem que palavra quer ouvir, que escolhem que direcionamento querem ter de Deus, que escolhem que tipo de discipulado quer receber do seu discipulador. Tem gente que vai meditar na palavra, buscar algo da parte de Deus, irmãos, e ele é seletivo. Ele não quer ter o trabalho de conhecer a Bíblia de capa a capa, que é a palavra de Deus para nós. Ele é seletivo. Ele pega a Bíblia e diz assim: Senhor, fala comigo nessa segunda-feira. Te converte, criatura. Não, Senhor, esse não, está muito pesado. Dilui. Perdoa o teu próximo. Não, isso aqui também está, meu Jesus. Tu vai prosperar em tudo. Oh, glória. Esse eu quero. Esse é o evangelho que eu quero. Que diz que eu vou prosperar em tudo que eu fizer. Que diz que o meu casamento vai ser uma bênção. E tudo que eu fizer vai prosperar e vai crescer e vai. Tem gente querendo fazer assim com a Bíblia. Tem gente querendo fazer assim com o evangelho. Tem gente querendo fazer assim até com a igreja, irmãos. Não, as palavras nessa igreja estão sendo muito pesadas, eu vou mudar de igreja. Está pregando muito aqui para me transformar o meu caráter, eu não estou gostando não. Está pregando muito para me arrepender dos meus pecados, não estou achando muito bom não essa pregação. Vou procurar uma igreja que prega mais do amor. Vou procurar um pregador que prega mais tocando no meu ego. Afinal, eu vim no culto limpar minha alma, porque eu quero uma semana maravilhosa. Não estou fazendo nada, eu vou no culto hoje à noite. E tomara que eu ouça uma palavra que fale sobre os projetos financeiros da atualidade, para que a minha empresa cresça e rompa. Será que tu confundiu a igreja com o Sebrae, irmãos? Ele está usando. É claro que uma igreja como essa, irmãos, ela prega sobre tudo. Ela ensina sobre tudo, sim ou não? Nós trabalhamos com um sistema de discipulado forte, pesado. E o que é discipulado é ensino. Uma igreja dessa aqui ensina sobre tudo, irmãos. Quando eu sento com os meus pastores e a minha esposa, eles nos ensinam sobre tudo. Sobre casamento, sobre criação de filho, sobre conduta com Deus, sobre pastoreamento de igreja, sobre vida financeira, sobre criar um curió. Ensina sobre tudo. Mas eu preciso entender que o evangelho, ele é realmente esse tudo que eu necessito. Ele não é aquilo que eu quero. Tem gente que quer servir a Deus e dizer assim para ele: deixa eu te dizer a forma que eu quero te servir. E não funciona dessa forma. Senhor, eu vou te adorar, mas deixa eu te dizer a forma que eu vou te adorar. Não funciona assim. Ele que é Deus e nós somos criatura. Ele que é Deus e nós somos os seus filhos. Ele dita a regra e nós obedecemos. Ele diz a forma que nós precisamos caminhar e nós obedecemos. Porque Ele é Deus e não nós. A Bíblia diz, irmãos, que nem um tio e nem um jota pode ser removido dessa lei. Nem um tio e nem um jota. A Bíblia diz que quem tirar ou acrescentar vai ter graves prejuízos. Quem tirar ou acrescentar uma sílaba desse evangelho e ensinar, vai pagar o preço. Mas ainda assim,
ainda com uma advertência desse tamanho, tem alguém que está fazendo, irmãos. Você já ouviu a expressão a fome com a vontade de comer? Tem alguém que tem coragem de diluir o evangelho, e tem alguém que tem coragem de seguir uma pessoa dessa. Diga misericórdia. Paulo escreve com urgência e firmeza. A igreja estava sendo o quê? Influenciada por falsos ensinos. Aí eu te pergunto, era só lá? Hoje tem também? Hoje tem falsos ensinos por aí? Tem. E de montão, irmãos. E se nós não nos cuidarmos, nós poderemos ser a próxima vítima de um evangelho diluído. Diga misericórdia. Trisca no seu irmão ou irmã e diga para ele ou ela: cuidado, para você não ser uma vítima do evangelho diluído. O alerta é sério. Não existe outro evangelho. Só existe um evangelho. E ele precisa ser lido, crido, obedecido, vivido de forma pura, íntegra. Irmãos, o maior pregador que já existiu chama-se Jesus Cristo, sim ou não? O maior representante do céu na terra chama-se Jesus Cristo. Ele estava lá e desceu para nos salvar. Aí Jesus está aqui ensinando, Jesus está aqui pregando, Jesus está aqui discipulando, e alguém achou o discurso dele ruim. Já pensou, irmãos? Se alguém achou o discurso de Jesus ruim e pesado, imagine o que é que não acham do meu. Diga: Senhor, tem misericórdia do pastor Carlos. Um dia Jesus estava pregando, irmãos, e as pessoas começaram a evadir do local. É como se eu estivesse pregando aqui agora, e alguns de vocês começassem a se levantar e ir embora. É claro que isso não vai acontecer aqui, até porque eu combinei com o porteiro ali para fechar. Mas Jesus estava pregando e as pessoas... Agnes, tu vai para onde? Vigia. Jesus estava pregando e algumas pessoas começaram a levantar e ir embora. Aí alguns dos discípulos chegaram para Jesus para ajudar na situação, irmãos. E disse: Jesus, o povo está dizendo que o discurso está pesado. O povo está dizendo que o discurso está muito forte. Maneira um pouquinho, porque senão vai sair todo mundo. Aí Jesus, com toda a educação do mundo, olhou para os discípulos e disse: e vocês não vão também não? Pareceu ignorância, né, Leandro? Pareceu ignorância, mas Jesus não é ignorante. Ele foi sincero, irmãos. Ele foi sincero. Agora imagina eu fazendo isso na Nova Aliança Sião, em Marabá. O telefone do pastor Marcos Paulo e não toca na hora. Vem tomar a igreja que o homem ficou louco. Então, irmão, Jesus diz: e vocês não vão também não? E eu vou traduzir o que significa essa fala de Jesus aqui agora. Sabe o que é que significa essa fala de Jesus? Ele olha para os discípulos e diz assim: eu não mudo o discurso. Jesus, mas o povo está indo embora. Eu não mudo. Mas nós vamos pregar para quem? Eu não mudo. Senhor, vai ficar só as pedras. Que fique, o discurso é esse e ponto final. Dê um aplauso a Jesus aí.
Provavelmente, irmãos, alguém da multidão estava querendo um evangelho diluído. Dá um recado para ele. Pede para ele diluir um pouquinho. Pede para ele diluir um pouquinho, está muito forte. Queridos, e ainda hoje essas pessoas existem. Elas olham para o evangelho e dizem: dilui. Para que isso tudo? Para que esse fanatismo? Dilui. Para que essa religiosidade? Dilui. E palavras de Jesus: o evangelho não será diluído. E eu e você, como bons discípulos de Jesus, precisamos caminhar no mesmo caminho. Eu não posso diluir o evangelho para mim, eu não posso diluir o evangelho para minha casa, e eu não posso diluir o evangelho e ensinar para minha congregação. Jamais. Eu preciso viver esse evangelho na potência que ele é, para que de fato ele traga toda a transformação que nós necessitamos. Amém? Queridos, o evangelho, mais uma vez dizendo, ele não nasceu para maciar o ego de ninguém. É bem verdade que algumas pessoas procuram a igreja por N situações. Tem gente que chega na igreja pela motivação errada, mas depois ele fica pela certa. Você sabia disso? Tem gente que pode chegar numa igreja dessa aqui, irmãos, porque talvez está procurando alguém para casar. Rapaz, eu vou para a igreja, que lá deve ter uma moça de Deus para me casar. Ou então o vice-versa. Pastor Carlos, é uma motivação errada? É. Mas se chegar, pode converter para a motivação certa. Ou alguém pode vir para uma igreja como essa, ou a minha, que eu pastoreio, e dizendo assim: eu vou para a igreja, eu vou para Deus mudar a minha realidade financeira. É uma motivação errada? É. Mas chegando, pode ser convertida para certa. Não pode chegar com a motivação errada e permanecer nela. Pastor Carlos, alguém procura uma igreja procurando uma palavra motivacional? Claro, irmãos. Tem muita gente que procura um culto como esse, procurando uma palavra só para dar uma apaziguada na alma e viver a semana tranquilo. Você sabia disso? Não é aqui, é da Austrália para frente assim, ó. E tem um dia principal do ano que alguém escolhe um culto para vir, porque ele diz assim: se eu passar esse culto lá, vai abençoar meu ano todinho. Que dia é esse? Culto da virada. Eita, é forte. A igreja lota, não tem cadeira que dê, pastora Vilma. Lá na nossa igreja mesmo, deu overbook no culto da virada. Ariela, overbook. Tinha gente na calçada. E as central de ar não dão conta. Eu digo: eita, forte. Porque alguém põe na cabeça que diz assim: se eu passar o culto da virada na igreja, o meu ano todo vai ser abençoado. Vai nessa. E ainda tem uns que vão além. Ele diz assim: eu vou passar na igreja e ainda vou de branco. E ainda vou de branco. E quando falta 1 minuto para a virada do ano, ele está assim perto do altar, olha. Com a cara mais limpa do mundo. Diga para o seu vizinho aí: nós se encontramos aqui também no culto da virada. Glória a Deus. Nem tudo que parece evangelho é evangelho de Cristo. Pode parecer, irmãos. Pode ter uma aparência.
mas eu preciso ter cuidado. Talvez enquanto eu falo até agora, você possa pensar assim: pastor, estou ficando já com medo. Já estou ficando com medo de eu ser enganado por um evangelho diluído por aí. Diz logo qual é o segredo. Vai chegar, segura aí. Tem um segredo forte, irmãos, que nos ajuda a não ser enganado por um evangelho falso e diluído. C.S. Lewis, ele fala sobre isso em Cristianismo Puro e Simples. Ele combate versões diluídas da fé, versões diluídas do evangelho. E nós precisamos ter esse cuidado. Ele defendia que o cristianismo verdadeiro não pode ser adaptado ao gosto humano. Repito, o evangelho verdadeiro não pode ser adaptado ao gosto humano. Eu quero servir a Deus da minha forma. Eu quero servir a Deus da forma que os meus pais me ensinaram. Queridos, nós precisamos honrar os nossos pais, amém? Mas existe algo que está acima dos nossos pais: o evangelho de Cristo. Eu tive a bênção de ter a instrução da minha mãe desde criança, mesmo não sendo uma evangélica desde então, mas me ensinou a ter contato com a palavra de Deus, me ensinou a ter uma vida de oração, a mim e aos meus irmãos. Irmãos, mas nem todo mundo tem essa oportunidade de ter pais que os conduzem para a palavra, pelo menos o mínimo, de ter pais que os conduzem no caminho de Deus. Mas se porventura, você que me ouve aqui essa noite, você recebeu um ensinamento dos seus pais que está contrário ao evangelho, eu preciso te dizer essa noite que nesse momento, nesse caso, o evangelho está acima dos seus pais. Se o governo da nossa nação tentar diluir o evangelho, nesse momento, o evangelho puro e verdadeiro vai estar acima da república dessa nação. Pastor, e aí vai acontecer o caos. Aí o evangélico, o cristão vai ser caçado. Aí vai ser tirada a prova dos 9, irmãos. Nós vamos descobrir quem é quem. Eu falava esses dias, visitando uma família, que nós no Brasil, com licença do que eu vou dizer aqui, me entenda bem, por favor. Irmãos, nós no Brasil não sabemos o que é perseguição e provação, irmãos. Tem gente que diz assim: eu estou passando por uma provação. O que foi? Minha namorada terminou comigo. Eu estou passando por uma provação. O que foi? Estou com uma semana com febre. Estou passando por uma provação. O que foi? Eu perdi o emprego. Oi, irmãos. Tem irmãos meus e seu de fé que nesse momento estão dentro de um buraco, sendo caçado para ser metralhado, só porque ele diz que ama Jesus. Isso é provação. Pastor, estou passando por uma provação. Que foi? Meu dente está doendo. Irmãos, no dia que a gente passar a entender o que é uma provação de verdade, a gente nunca mais reclama nem de dor de dente, que é uma dor terrível. Os cristãos que foram massacrados no Coliseu, enquanto eles eram estraçalhados por leões, eles cantavam hinos de adoração a Deus. Você tem provação? Você tem perseguição? Você suportaria um leão estraçalhar o teu filho e você cantando a Deus?
Sabe por que isso acontece, irmãos? Sabe por que a gente enfrenta esse mimimi de hoje, de muitos cristãos? Por conta de evangelho que foi diluído por alguém. E quando a gente chega com o evangelho verdadeiro, nós somos os maus da história. Deixa eu te falar uma coisa. Todo e qualquer líder, ele precisa usar os dois lados do cajado. Diga comigo, os dois lados. O lado número 1 do cajado chama-se amor. E o lado número 2 do cajado chama-se pulso firme. E eu estou falando de qualquer liderança. Um pai é um líder. Uma mãe é uma líder. Um pastor é um líder. Todo e qualquer líder, ele precisa usar os dois lados do cajado. Quais são? Amor e pulso firme e amor. Mas tem cristãos por aí, irmãos, que estão procurando uma igreja onde o pastor é só amor. É 100% amor. Não, eu estou à procura de uma igreja que o pastor é 100% amor. Ele é bonzinho, ele diz sim para tudo, ele não confronta, ele não fala de arrependimento, ele não fala para me largar pecados, ele é só amor. Se você encontrar essa igreja, eu posso te afirmar que ela não presta. Chuta que é laço. De igual modo, eu também preciso te dizer que se você encontrar uma igreja também, onde o líder dela é só pulso firme, também não vai ser legal não, irmãos. Já pensou? Uma igreja onde o pastor é só pulso firme, não tem amor? Diga comigo, tem que dosar. E isso vale para uma família. Talvez uma esposa e os filhos olhem para o sacerdote da casa e dizem assim: eu queria que o sacerdote daqui fosse só amor. Não ia prestar não, irmãos, essa família. Precisa dosar amor e pulso firme. Mas tem gente procurando por aí alguém que só pregue amor, que só amacia o ego, e se não pregar a pessoa troca de igreja. E tem essas igrejas por aí que estão diluindo o evangelho e dizendo: aqui o evangelho é tranquilo, aqui o evangelho é diluído, vem para cá. Aqui ninguém vai confrontar o teu pecado, vem para cá. Aqui ninguém vai falar de arrependimento, vem para cá. Aqui o dízimo é 5%. Se a própria palavra dízimo significa 10%. Aí outro vai mais além, diz assim: aqui nem precisa dar nada não, vai cair do céu. Vai. Um telão desse cai do céu, irmãos. Uma caixa de som dessa, provavelmente você não sabe o preço, eu sei. E fé não compra uma caixa dessa, irmãos. Eu até já tentei. Ô vendedor, como é que tá? Bom dia. Pela fé, eu quero um retorno do ataque. Me dá aí pela fé. Ele diz: não, tem boleto, à vista ou boleto. Eu digo: não, é pela fé, não tem como não. Tem não. Um contrabaixo pela fé, tem como? O evangelho precisa ser puro, verdadeiro, para que de fato ele traga a transformação que nós necessitamos. Diga comigo: Senhor, me transforma, me dá uma nova vida, faz de mim uma nova pessoa, pelo poder do teu evangelho. Glória a Deus. Vamos caminhar, queridos. Um evangelho diferente, ele mistura verdade com erro. Diga misericórdia. Coloca obras no lugar de graça, foca mais no homem do que em Cristo. E o que é que nós vemos hoje? O evangelho do tudo pode. Você já ouviu isso? O evangelho do tudo pode. Vem para cá. O evangelho daqui é mais tranquilo. Você pode fazer o que quiser e Deus continua te amando. Afinal, o que importa para Deus é a tua felicidade. Tem alguém levantando essa mensagem por aí. Congrega aqui e vive a tua vida da forma que você quiser. Você é livre.
Evangelho diluído. Contei no segundo culto, repito agora. Uma vez uma pessoa que congrega na igreja da Parede Branca. Pegou? Chegou para mim, para minha esposa e disse, pastor Bruno, e disse, essas igrejas da Parede Preta são assim, são assim, são assim. Eu disse, a sua é qual? Da Parede Branca. Pois amém. Que Deus lhe abençoe lá, lhe use com a parede branca lá. Aqui é preta. Talvez daqui um dia eu pinte de açaí. Aproveitar que nós estamos no Pará, pintar de açaí. Mas Deus lhe abençoe lá. Só que um dia, alguém da família dela teve uma experiência poderosa com Deus. Onde? Dentro da igreja da Parede Preta. Aí ela chegou para nós e disse assim, me perdoem. Eu não sabia que a igreja de vocês combatia pecado. Falava de arrependimento e santidade, como eu ouvi que falar que vocês falam. Eu disse, pois vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Eu não sei se você sabe, mas tem gente por aí que pensa que uma igreja como essa, irmãos, porque a parede é preta, porque tem uma iluminação como essa igreja é do oba-oba. Essa igreja é do faz qualquer coisa. Essa igreja é do vive a tua vida da forma que você quer, porque Deus te ama de qualquer forma. E não é. Senta numa cadeira de discipulado com teu líder, para tu ver uma coisa. Senta numa cadeira de discipulado com o pastor dessa igreja, para tu ver a cor que vai ficar a parede. Não é porque a nova aliança, não, irmãos. É porque a ideologia desse ministério é viver o evangelho verdadeiro. A ideologia desta igreja é viver o evangelho verdadeiro. É viver e ensinar esse evangelho. Alguém pode até chegar pela motivação errada, mas quando entrar, vai descobrir o sistema de trabalho de uma igreja como essa. E qual é o sistema? Viver e pregar o evangelho verdadeiro, combater pecado, falar de arrependimento e pregar uma nova vida em Cristo Jesus. Aplauda forte ao Senhor. Nós encontramos por aí, infelizmente, o evangelho do tudo pode, o evangelho sem arrependimento, o evangelho que não fala de mudança de vida. Queridos, o evangelho precisa mudar a minha vida. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa após ter contato com o evangelho verdadeiro. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Isso é um dos pontos principais do evangelho para mim e para você. Eu vou falar algumas coisas e você vai dizer amém, ok? Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer abençoar teu casamento. Deus quer abençoar os teus negócios. Deus quer abençoar a tua saúde. Ele é o maior interessado em tudo isso, irmãos. Ele é o maior interessado. Mas existe um projeto número 1 no coração de Deus. Existe um projeto número 1 no coração de Deus. Quando Ele diz: o meu desejo é que todo pecador se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. É quando Ele diz: o meu desejo é vos elevar à estatura de varão perfeito, até nós nos tornarmos iguais a Jesus.
Esse é o projeto número 1 de Deus. Há mais que isso. Sim, Ele pode abençoar nosso casamento, Ele pode abençoar nossa família, Ele pode abençoar nossos negócios e assim sucessivamente. Mas Jesus não morreu numa cruz, irmãos, para que a minha empresa alavanque. Deus não morreu numa cruz para que o teu casamento seja abençoado. Jesus morreu numa cruz para que eu e você experimentássemos uma vida nova. João capítulo 3, quando ele fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, Nicodemos. Quem caminha comigo, quem caminha no meu evangelho, eu dou uma nova oportunidade de nascer de novo e de fazer diferente todas as coisas. Eu preciso aproveitar essa potência do evangelho para que eu de fato seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nem todo discurso bonito vem de Deus. Sabia? Cuidado com os eloquentes. Talvez você possa olhar alguém trazendo uma palestra, uma palavra, e a pessoa faz um insert ali de 2 versículos e você diz assim: que maravilha, está parecendo com o evangelho. A pessoa deu uma palestra de 1 hora, citou 2 versículos, tem uma boa oratória, uma boa eloquência, e alguém diz: uau, é o evangelho. E pode não ser. Nem todo lugar bonito significa que tem evangelho verdadeiro lá. A coisa mais fácil que tem, irmãos, é alguém que tem dinheiro confeccionar um prédio top de linha e atrair pessoas. E alguém chega lá e diz: que lugar lindo, que lugar maravilhoso, Deus está aqui. E pode não estar. Eu preciso continuar o quê? Vigilante, para não ser enganado pelo evangelho diluído. Não precisamos de um evangelho que nos faça se sentir bem. Precisamos de um evangelho que nos faça nascer de novo. Queridos, presta atenção nisso aqui. O que nós vamos falar aqui agora foi repetido em 2 versículos, versículo 8 e 9. E se repetiu, é porque Paulo queria dar uma ênfase nisso aqui. Versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu, alguém da minha equipe, ou um anjo que desça do céu, trazer outro evangelho, que ele seja anátema, maldito ou amaldiçoado. Versículo 9, ele repete o versículo 8, e diz assim: repito para vocês, se eu, alguém da minha equipe, ou até mesmo um anjo desça do céu e traga a vocês um outro evangelho que seja anátema, que significa maldito ou amaldiçoado. Agora eu te pergunto, irmãos, como é que alguém descobre que está sendo pregado um evangelho falso, se não conheceu o verdadeiro? Presta atenção. O Banco Central, ele gera especialistas em cédulas. E o interessante é que o Banco Central, ele não gera esse especialista entregando para ele notas falsas. Está aí a nota falsa. Se especializa nela para que você não seja enganado. Não. O Banco Central gera especialistas em cédulas. Sabe como? Entregando para ele uma nota verdadeira e diz: estuda ela de ponta a ponta. E o especialista em cédulas, ele pega aquela cédula, ele olha,
ele avalia, ele inclina, ele vê a textura, ele vê a marca d'água, ele vê a espessura e ele se torna um especialista em cédula. E quando ele toca numa falsa, rapidamente ele diz: é falsa. E agora eu preciso te dizer que só descobre o evangelho falso se tornando um especialista no verdadeiro. Só descobre o falso lendo o verdadeiro. Só descobre o falso se aprofundando no verdadeiro. E a pergunta é: você está fazendo isso? Pastor, eu quero deixar essa missão para o senhor mesmo, que é pastor. Não, da minha vida cuido eu. Eu estou aqui preocupado com a tua. Amanhã eu vou me embora. A pergunta é: você é um bom conhecedor do verdadeiro evangelho para que você amanhã não seja enganado pelo falso? Pastor, ainda não. Então quero te dizer que ainda dá tempo de se tornar. A partir de hoje você pode traçar um propósito. A partir de hoje você pode traçar um projeto de ser alguém que vai mergulhar na Bíblia, de ser alguém que vai mergulhar no evangelho, que vai mergulhar na palavra, mas mergulhar de verdade, gente. Conhecer a Bíblia de capa a capa. Tem gente que pensa que essa função é só do pastor, é do teólogo, é do seminarista. Não, irmãos, essa ação precisa ser de todo filho de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Dá um glória. Então essa missão também é sua. Discípulo de Jesus, filho de Deus, a Bíblia é a carta do Pai para nós. Como é que alguém diz que ama o Pai, mas não lê a sua carta? Senhor, eu te amo, mas me desculpe, eu não tenho tempo de ler tua palavra. Tem uma contradição, irmãos. Senhor, eu sou tão apaixonado por ti, mas me desculpa, eu só tenho tempo de ler outros livros, a Bíblia não. Tem alguma coisa errada. Aí alguém olha para a grossura da Bíblia, irmãos, e diz assim: é muito grossa. Mas o livro da faculdade, que é 2 vezes essa grossura aqui, você lê. Pastor Nonato diz assim: não pense em ser santo a vida toda não. Pensa em ser santo só hoje. E amanhã, só hoje. E depois de amanhã, só hoje. Da mesma forma, queridos, eu preciso olhar para a Bíblia e dizer assim: eu tenho que ler todinho daqui para amanhã. Não, irmãos. Leia um versículo, leia um capítulo, leia um livro e vai crescendo nisso. Amém? Faça um propósito. Talvez você recebeu provavelmente a tabela de leitura bíblica anual. Quem lembra quantos versículos, quantos capítulos por dia? De 3 a 5 capítulos. Você sabe quantos minutos dá? Eu já marquei. Dá 20 minutos, Agnes. São 20 minutos de investimento por dia. Alguém consegue ler a Bíblia de janeiro a dezembro, investindo 20 minutos por dia. Mas a pessoa prefere dizer: Senhor, eu te amo, mas eu não consigo te dar 20 minutos por dia, me desculpa. E está correndo um grave risco de ser enganado por um evangelho diluído. Diga misericórdia. Vai começar hoje? Comece por Gênesis.
ou então comece por Provérbios, ou então começa pelo Evangelho do Amor, João, onde o apóstolo João vai te chamar de amadinho. Mas comece, ainda dá tempo de nós sermos cristãos que de fato mergulham na palavra do Senhor, sermos filhos de Deus que mergulham na sua carta, que mergulham no cânon sagrado, para crer, para obedecer, para ensinar e para não ser enganado. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Queridos, muitas pessoas desejam ver anjo, sabia disso? Deixa eu perguntar aqui, quantas pessoas aqui gostariam de ver um anjo? Mesma coisa de pela manhã e da tarde. Vou perguntar novamente, irmãos. Um anjo, né? Aquele ser celestial, o anjo de guerra, de recado. Quem gostaria aqui de ver um anjo? Melhorou um pouquinho. Ctrl C, Ctrl V. Fique tranquilo. Pela manhã e à tarde foi o mesmo estatística, viu? Mas tem gente que diz assim: pastor Carlos, eu quero ver só anjo, não quero ver coisa ruim não. Aí não tem como, irmãos. Quando a sua visão espiritual é aberta, você vê o que está no mundo espiritual. Vê os anjos de Deus e vê os coisas ruins. O apóstolo Paulo disse o quê? Ainda que um anjo desça do céu e traga outro evangelho, que seja o quê? Anátema. Pensa comigo. Um anjo entra no teu quarto hoje à noite e traz uma porção do evangelho que não está aqui. Em primeiro lugar, para saber disso, tem que conhecer o evangelho aqui. Mas o anjo entrou no teu quarto e trouxe um evangelho contrário desse aqui. O que você vai fazer? Repreender, expulsar. Justamente. Deixa eu te contar algo bem legal. A Bíblia narra a aparição de alguns anjos para alguns seres humanos. Alguns anjos apareceram para alguns seres humanos, e quando esse anjo apareceu, o ser humano se prostrou diante do anjo. E como era um anjo, o anjo pediu para a pessoa se levantar. Levante, que eu não sou digno de adoração. Mas em outra narrativa, a Bíblia diz que um outro anjo se apresenta a um ser humano, e o ser humano se prostra para adorá-lo, por ser uma figura celestial. Só que dessa vez, o anjo não pediu para a pessoa levantar. Por quê, irmãos? Nesse caso, não era um anjo, era Jesus Cristo materializado em um anjo. Porque somente o Filho e o Pai são dignos de adoração. Nenhum anjo está autorizado a receber adoração. Se um deles recebeu, não era um anjo, era a própria pessoa de Jesus. Aleluia. Então eu te dei 2 exemplos de anjo e te dou o terceiro. A Bíblia diz que Satanás, ele pode se transfigurar até num anjo de luz. Então um anjo entrou no teu quarto. Nós temos aí 3 opções: ou é Jesus, ou é um anjo, ou é o diabo travestido. Aí esse anjo traz um evangelho diferente desse aqui. Para você combater esse anjo, ou aceitar esse anjo, você também precisa ser um especialista no evangelho verdadeiro. Ou seja, não tem para onde correr, irmãos. Tem que correr para a palavra. Levanta ela para cima e diz: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a mergulhar na palavra. Me ajuda a ser um especialista nessa palavra. Me ajuda a ler, a crer, a viver, a obedecer
e a ensinar a tua palavra. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Ministério de louvor pode subir, por favor. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do evangelho, porque é o que, irmãos? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. O evangelho genuíno, ele é o poder de Deus, que transforma, que liberta, que abençoa, que dá uma nova vida, que faz um homem e uma mulher nova em sua presença. O evangelho verdadeiro é centrado em Cristo, é baseado na graça, produz transformação e leva ao arrependimento. Amém? Repita após mim, por favor. O evangelho verdadeiro é centrado em Cristo, baseado na graça, produz transformação e leva ao arrependimento. Se não fizer isso, não é evangelho. Pastor, estou na igreja, mas eu sou a mesma pessoa. Você não se deparou com o evangelho verdadeiro. Eu faço parte da igreja faz tempo, mas eu continuo minha vida como eu vivia lá no mundo. Me desculpa, mas você ainda não teve contato com o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro, nós acabamos de ler juntos, ele produz transformação e ele leva pessoas ao arrependimento. Quem está entendendo, diga amém. E por fim, quero deixar para você Atos, capítulo 17, versículo 11. Tome nota para você ler esse texto também em casa, ele é muito poderoso. Atos 17, verso 11. A Bíblia vai falar aqui, queridos, de dois tipos de cristãos. Quantos? Dois. Fique atento para você descobrir quem é você, ok? Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Quem é o primeiro? Bereano. E o segundo? Tessalonicense. Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias o quê? As escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Quem é você nessa história? Você é tessalonicense ou você é bereano? Vamos entender aqui que o tessalonicense é aquele que o pregador está pregando e ele diz amém para tudo. Amém, glória a Deus. Se está pregando é isso aí mesmo. O pregador estudou e ele está falando, pois amém. Já o bereano, o pregador está pregando e ele está conferindo. Deixa eu ver aqui. É verdade, está aqui. Que mais, pregador? Aqui. Está aqui também. Que mais? Isso, está aqui. O que ele está pregando está aqui. Quem é você? Você é daqueles que liga em qualquer pregação do YouTube e sai dizendo amém para tudo? Cuidado. Talvez o pregador do YouTube seja eloquentezinho, bonitinho ou bonitinha, fala bem, mas não diga amém para tudo não. Seja bereano. Diga para o seu vizinho aí, seja bereano. Confira a palavra, confira o evangelho. E o detalhe, irmãos, é que eles conferiam que dia? Todo dia conferiam
as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. O teu pastor, o teu líder, não vai para a tua casa ler a Bíblia com você. Lá na sua casa é você, o Espírito Santo e o Evangelho, mergulhando, aprofundando, recebendo revelações e sendo edificado para não cair, para não ser enganado, para permanecer apaixonado pelo Senhor e subir quando a trombeta tocar. Aleluia! Fique de pé no seu lugar, por favor. O Ministério de Louvor vai introduzir uma canção. Eu gostaria que enquanto isso acontece, você tenha liberdade para orar, você tenha liberdade para adorar, para rasgar o teu coração diante da presença do Senhor, mediante aquilo que você ouviu essa noite. Fale com o Senhor. Aleluia. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, levante as suas mãos e cante. que vai valer a pena. Diga isso pro Senhor. Vai valer a pena. Eu sei que vai. Vai valer a pena mesmo. Vai valer, vai valer. Que Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a Sim, pena Senhor. mesmo. Já vale a pena, Senhor. Já vale a pena te Que vai amar. valer a pena. Já vale a pena te servir. Já Vai vale a valer a pena pena, ficar na tua Senhor. presença. Vai Já vale valer a a pena pena mergulhar na tua mesmo. palavra, papai. Quando o grande dia chegar, Quando o grande dia chegar e ele vem. Sim. quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Vai valer. Senhor, valeu a pena. Sim, vai valer. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. A igreja canta bem forte. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer. Vai valer a pena mesmo. Agora vamos dizer assim: já valeu a pena. Quem crê nisso? Diga:
Já valeu a pena te amar, Senhor. Já valeu a pena te servir, Senhor. Já valeu a pena mesmo. Com as mãos lá em cima, vamos declarar isso mais uma vez, com o coração, diga: já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Dê um grito de louvor a Ele. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos, leia quantos livros você puder, é bênção, mas não troque-os pela Bíblia, não troque-os pela palavra de Deus. Há quase 30 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, uma tia minha me deu um conselho, tia Maria, que hoje mora em São Paulo. Ela disse: Carlos, que maravilha, parabéns por ter entregue a sua vida para Jesus. Eu quero indicar para você 3 livros para você ler, que vão te ajudar na tua caminhada. Eu disse: amém, tia. Qual o primeiro? Ela disse: a Bíblia. Nunca se aparte da Bíblia, da palavra de Deus. Amém. Qual o segundo, tia? Ela disse: a Bíblia. Nunca se aparte desse livro, mergulha nela o máximo que você puder. Eu disse: amém. Qual o terceiro, tia? A Bíblia. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu caminhei no conselho da minha tia, e eu estou aqui hoje, caminhando para 30 anos, que sirvo a Deus, e nunca tive prejuízo em servir a Deus. Pelo contrário, Ele só me abençoou. Diga para a pessoa que está do seu lado: vale a pena mergulhar nessa palavra, vale a pena mergulhar nesse Deus maravilhoso. Amém?